Essa é a segunda parte de um breve histórico sobre Roberto Rivelino. New York Cosmos. Em 1978, Rivelino jogou um amistoso pela equipe americana New York Cosmos contra o Atlético de Madrid. Os espanhóis ganharam a partida por 3-1, e o único gol do Cosmos foi anotado por Rivelino. Al Hilal, logo após deixar o Fluminense, foi transferido para o futebol árabe em 1978. Pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, conquistou a Copa do Rei e o Campeonato Saudita nos anos de 1979, 1980 e 1981. No entanto, desentendimentos com o príncipe Khaled, proprietário do clube, levaram o brasileiro a encerrar sua carreira mais cedo do que desejava, em 1981, aos 35 anos. Antes disso, Rivelino havia afirmado que pretendia jogar até os 42 anos. São Paulo. Ainda no mesmo ano, no dia 22 de setembro de 1981, logo após encerrar oficialmente sua carreira no futebol, participou de uma partida como jogador do São Paulo contra a seleção da Arábia Saudita. O jogo foi um amistoso, realizado no Morumbi. Seleção Nacional. Na Copa do Mundo da FIFA de 1970, realizada no México, a seleção brasileira, que se tornou tricampeã, teve grandes destaques, entre eles Rivelino. Para muitos especialistas, essa equipe é considerada o melhor time de futebol já formado em uma Copa do Mundo, contando com jogadores como Pelé, Tostão, Carlos Alberto Torres, Gerson, Jairzinho, entre outros, incluindo o próprio Rivelino, que vestiu a camisa 11 nesse torneio. Naquela época, Rivelino conquistou um grande número de fãs ao redor do mundo, sendo talvez o mais famoso deles o lendário jogador da seleção argentina, o meia-atacante Diego Maradona, que o admirava e o tinha como ídolo durante sua infância. Maradona se encantava com as jogadas de pé esquerdo, já que Rivelino também era canhoto. Ele também apreciava a postura rebelde de Rivelino em campo, sempre com cabelos longos, gesticulando e incentivando seus colegas de equipe. Após a Copa do Mundo de 1970, Riva ainda conquistou o título pela seleção brasileira na Taça Independência, também conhecida como Torneio Mini Copa. Essa competição, que celebrava o Sesquicentenário da Independência, foi realizada no Brasil e contou com a participação de várias seleções nacionais. O Meia também venceu a Taça do Atlântico em 1976, que teve a presença da Argentina, Uruguai e Paraguai, além do Torneio Bicentenário nos Estados Unidos, também em 1976. Para a Copa do Mundo FIFA de 1974, que ocorreu na Alemanha Ocidental, Rivelino foi convocado pela segunda vez para um Mundial. Mais experiente, o Meia se destacou como um dos principais jogadores da seleção brasileira, ao lado de Jairzinho. Riva teve um desempenho excelente e marcou gols memoráveis, como o que fez contra a Alemanha Oriental, ao cobrar uma falta com extrema precisão, colocando a bola em uma brecha da barreira que foi aberta por Jairzinho, que se abaixou na hora certa. No entanto, os brasileiros terminaram apenas em quarto lugar na competição, que teve a seleção alemã ocidental como campeã, derrotando a famosa seleção holandesa, conhecida como Carrossel holandês. Liderada por Johan Cruyff, convocado por Cláudio Coutinho para a Copa do Mundo FIFA de 1978, realizada na Argentina, Rivelino acabou ficando na reserva de Zico durante a maior parte da competição devido a uma contusão. Em sua terceira e última Copa do Mundo, a seleção brasileira conquistou o terceiro lugar, enquanto a seleção argentina foi a campeã. No entanto, esse Mundial é considerado um dos mais polêmicos da história, devido ao clima político da Argentina na época, que estava sob uma ditadura, além dos supostos favorecimentos para que a equipe anfitriã vencesse o torneio. Rivelino começou sua carreira no futebol jogando em quadras, na modalidade conhecida como futebol de salão. Essa experiência inicial o ajudou a desenvolver uma série de jogadas curtas com a perna esquerda, que se tornaram muito populares nas categorias de base do Corinthians e, posteriormente, no time principal. Ele é considerado o criador do drible elástico, que envolve um movimento de vai e vem com a bola usando o mesmo pé.
No entanto, Rivellino já afirmou várias vezes que se inspirou em um colega de futsal de origem japonesa, o ex-jogador do Corinthians Sérgio Eschigo. O drible elástico ganhou notoriedade no imaginário popular durante uma partida em que, vestindo a camisa do Fluminense contra o Vasco da Gama, Rivellino executou o drible em auxílio e passou por dois jogadores vascaínos antes de marcar o gol. Excelente cobrador de faltas, ele se destacava pelos poderosos chutes com a perna esquerda. Na Copa do Mundo FIFA de 1970, ele marcou o primeiro gol da seleção brasileira em uma cobrança de falta contra a Tchecoslováquia. Outro gol de falta memorável foi o que Rivellino fez na Copa do Mundo FIFA de 1974, em Hannover. O meio-campista executou uma de suas patadas na cobrança, e Jairzinho, que estava entre a barreira e poderia ser atingido pela bola, se jogou rapidamente no chão para não interferir na trajetória do chute. Com isso, o goleiro Jürgen Kroy nada pôde fazer para defender o chute preciso de Rivellino, e o Brasil venceu a Alemanha Oriental por 1-0. Esse foi um breve histórico de Roberto Rivellino. Inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre os esportes. Dê seu like e compartilhe. Ajude nosso canal. Obrigado e forte abraço do treinador Éder Roberto.